No jogo virtual Baleia Azul, os jogadores são estimulados a desafios como se arriscar em locais perigosos e se automutilar. O último desafio é sempre tirar a própria vida. Pode parecer estranho que alguém seja atraído por um jogo assim, mas o Baleia Azul já fez várias vítimas, inclusive no Brasil e na nossa região. A psicóloga Renata de Oliveira explica o que é esse jogo e faz um alerta aos pais. Uma atenção, né, que a gente sempre alerta aos pais, é muito importante a supervisão dos pais em relação às atividades que os jovens e o filho em si ele está desenvolvendo. Então, quais são as redes sociais que eles participam, quais são os jogos que eles têm preferência em jogar. É interessante que esse jogo, os desafios são lançados de madrugada, para que os pais mesmo não supervisionem. Então, os desafios são de madrugada. Então, olha que atenção que a gente tem que ter em relação a isso. Mas, voltando um pouquinho, então os pais eles têm que estar com essa ideia da supervisão, do que os filhos estão assistindo, do que os filhos estão participando, o que os filhos gostam. Qual o tempo de internet que eles usam, qual o horário da internet que está sendo usado. Então, tudo isso é um alerta que os pais têm que ter em relação aos filhos. Então, essa supervisão, ela é natural, né? Eu sei que isso incomoda um adolescente que luta tanto pela liberdade, pela sua privacidade, mas, ao mesmo tempo, é muito importante essa supervisão dos pais. Então, nesse período da adolescência, é muito significativo que aconteça o diálogo, né? Que os pais vão, então, buscando isso no intuito de uma comunicação e não de uma repressão, mas o que está sendo visto, como que está sendo desenvolvido. Eu acho que é até significativo a gente poder pensar nesse movimento que está acontecendo, né, em relação a esse jogo, é um alerta para a população, e é interessante que esse ano o Conselho Federal de Psicologia tem feito uma campanha para alertar um transtorno mental chamado depressão. Então, já há um movimento esse ano, né, do Conselho Regional de Psicologia para esse transtorno depressivo. E a gente sabe que o transtorno depressivo grave, um dos sinais é o suicídio. Então, os pais, além dessa supervisão em relação ao que os filhos fazem, as atividades, eu acho que também nos faz pensar nesse movimento desse jogo, como os filhos estão sendo vistos pelos pais e como os pais estão vendo os filhos, a questão do tempo, a questão da dedicação, a questão da comunicação, da conversa. Eu acho que isso também faz a gente alertar, os pais alertarem, os adolescentes alertarem como que anda, como está a relação familiar. As notícias recentes sobre o jogo Baleia Azul provocaram diferentes reações na sociedade e iniciaram muitos debates a respeito do suicídio, um assunto que costuma ser tabu. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. O suposto jogo da Baleia Azul é apenas o pano de fundo para um cenário de aumento de casos de suicídio entre jovens que se repete há anos. Especialistas afirmam que em 90% dos casos, a pessoa que comete suicídio tem algum tipo de transtorno mental, especialmente a depressão. A especialista afirma que é preciso analisar esse jogo como um estopim para um problema mais profundo e urgente. Crianças e adolescentes não se matam por causa de um desafio da internet. A razão de tudo isso é muito mais profunda. O que leva um jovem a se matar é o sentimento de solidão, incompreensão, quando não vê mais sentido na vida. A comunicação e o diálogo dos pais com os filhos é essencial. O que pode realmente ajudar a prevenir uma tragédia é permitir que o filho se sinta seguro e confiante para conversar, se abrir com seus pais e receber apoio. O adolescente, a gente sabe que é uma fase em que, por essa necessidade mesmo da liberdade, da identidade, dessa busca pela autoridade, eles fazem realmente um afastamento, um distanciamento dos pais, como essa busca mesmo da autoridade. Mas os pais, eles têm que insistir nisso, nessa relação, nessa comunicação. A gente sabe que o transtorno depressivo, como eu disse, o ápice dele, um dos sinais, um dos sintomas do ápice de um transtorno depressivo é o suicídio. Mas para se chegar a isso, existem alguns sinais que têm que ser percebidos pelos pais. Então, a comunicação é algo significativo para que os pais estejam em alerta em relação à fala,
desse adolescente, que, né, a vida não tem sentido, né, que a vida sem ele, né, não faz diferença. As emoções, né, uma tristeza, um isolamento recorrente, uma tristeza profunda, um sentimento de vazio. Quer dizer, tudo isso, além de sinais comportamentais, existem sinais, né, de pensamentos que os pais têm que alertar. E como os pais vão saber disso? Participando da vida dos filhos, comunicando com os filhos, né? Tentar encaixar todas as angústias de um jovem com tendências suicidas em um jogo é desprezar alguém que possivelmente já se sente desprezado, afirma a psicóloga. Segundo especialistas, é preciso falar de depressão, tristeza e suicídio, falar sobre todos os temas, escutando de verdade as tristezas e angústias daquela pessoa tão vulnerável que está ali. E tão importante quanto educar é desenvolver empatia e compaixão, dialogar sem moralismos, participar da vida do jovem com interesse e atenção. É muito importante, né, quando os pais começam a perceber essas mudanças comportamentais do filho, como eu digo, um isolamento, uma tristeza profunda, né, uma percepção de incapacidade, então ele se acha nada, um sentimento de inferioridade muito grande, uma baixa autoestima, os pais já têm que alertar. Né? E aí o que é interessante? Haver uma comunicação, buscar, né, trazer para o filho essa percepção. Olha, filho, eu tenho percebido você nesses últimos meses ou nessas últimas semanas com esse comportamento, o que está acontecendo? Então fazer, né, realmente essa pesquisa, essa investigação. Colocar realmente à disposição o apoio, criar atividades que sejam feitas em conjunto, em família, buscar situações que sejam prazerosas, alegria, né? Essa emoção é importante aí pra gente, no estímulo da família. Passa-se um tempo ali e os pais perceberem que esse comportamento do adolescente não melhorou, é interessante que busque ajuda profissional, né? Então, busque uma ajuda psicológica, busque uma ajuda psiquiátrica, porque tratamento a gente tem, né? E os pais, eu acho que a sociedade tem que conscientizar que a depressão é uma doença. Então, ela tem que ser tratada, ela tem tratamento, né? Ela não é brincadeira, ela não é falta de fé, ela não é falta de serviço, como a gente escuta muitas pessoas falarem desta forma sobre essa doença. E eu acredito que esse jogo, né, é um alerta. Eu acho significativo a gente trazer algo de bom em relação a isso, que está sendo alertado, uma doença, um transtorno mental que existe, que é tão depreciado pela sociedade, indiferente, né, da faixa etária, mas que a população, a sociedade tem que alertar, ela existe, ela é séria e ela tem tratamento. E aos jovens que se sentem deprimidos, vazios e sem perspectivas, a doutora Renata deixa uma mensagem. Né, esse jovem que está passando por esses sentimentos, esse vazio em relação à vida, primeiro é interessante a gente pensar que essa idade, a fase da adolescência é uma fase de muita descoberta. Você está passando por um momento que você está se conhecendo, que você está se colocando no mundo, que você está saindo de uma fase em que você é criança e agora você é responsável pela sua própria vida, você não é mais o filhinho do papai e da mamãe, agora quem é você nesse mundo? O que você vai representar nesse mundo? Isso realmente traz uma sensação de vazio, de incertezas muito grande, né? Mas à medida que você vai se perguntando, né, quem você é, como que você quer estar nesse mundo, o que você quer oferecer para esse mundo, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos que você tem que aceitar, eles existem, todo mundo tem, qual é o sentido da vida, o que eu gosto, o que eu quero fazer na minha vida, o que eu quero fazer para mim. Então são perguntas que esse jovem pode fazer durante esse movimento, né, da adolescência, do encontro com ele mesmo. Se tiver muito difícil e vocês perceberem que essa tristeza está muito recorrente, ela não passa, ela está te isolando, converse com seus pais, peça uma ajuda, né? Essa é a melhor saída, não é jogando, não é desafiando, não é acabando com a vida que você vai encontrar o sentido da vida, né? Tá muito além disso. Então, converse com os pais, busque esse apoio psicológico, busque um apoio psiquiátrico, que essa realmente é a forma mais saudável de sair de um quadro depressivo.